Você já se perguntou o que aconteceria se acreditasse de verdade no seu próprio potencial? Se cada medo, cada dúvida e cada dificuldade se transformassem em combustível para a sua vitória? Hoje, vamos explorar uma jornada que prova que quando você acredita em si mesmo, o mundo inteiro começa a conspirar a seu favor. Prepare-se para mergulhar em uma história intensa de coragem, persistência e superação, que vai tocar seu coração e inspirar a sua mente a enxergar o impossível como possível. Cada passo, cada desafio, cada momento vivido tem uma lição poderosa, que pode mudar a sua forma de enxergar a vida. Antes de começarmos, faça algo por você. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários o que você espera conquistar ao acreditar de verdade em si mesmo. Porque essa história não é apenas sobre alguém, é sobre você também. E acredite, depois de assistir, nada mais será como antes. Desde cedo, João sempre ouviu que o mundo era um lugar implacável. Mas havia algo dentro dele que nunca se deixou apagar. Uma faísca de crença em seu próprio potencial. Ele passava horas sozinho, refletindo sobre sua vida, olhando para o espelho e repetindo silenciosamente: eu sou capaz de transformar minha vida e criar minha própria realidade. Ele sabia que nada no mundo poderia substituí-lo na tarefa de se conhecer e se superar. O medo muitas vezes sussurrava que ele não era bom o suficiente, que o fracasso era inevitável. Mas João escolheu ouvir outra voz. Aquela que dizia que a mente é o solo fértil onde os sonhos se tornam realidade. Cada pensamento, cada decisão, cada pequena ação se tornava um tijolo na construção de sua crença. E a pergunta que o acompanhava todos os dias era desafiadora. Você acredita verdadeiramente no seu próprio potencial ou deixa que o medo dite suas escolhas? E assim, dia após dia, ele aprendia que a verdadeira batalha não estava lá fora, mas dentro de si. Ao conquistar sua própria mente, João estava dando o primeiro passo para conquistar o mundo. Ele descobriu que a crença é mais poderosa que qualquer obstáculo e que a vida sempre conspira a favor daqueles que não deixam de acreditar em si mesmos. Com sua crença firmemente enraizada, João começou a perceber algo ainda mais poderoso: a fé. Não aquela fé passiva que espera que o mundo entregue resultados, mas uma fé ativa que exige ação, coragem e confiança absoluta. Ele percebeu que acreditar em si mesmo não era suficiente se não se entregasse de corpo e alma a essa confiança inabalável. Todos os dias, ao acordar, João repetia para si mesmo: o universo está conspirando a meu favor e nada pode me deter. Essas palavras não eram apenas afirmações, eram mantras que moldavam sua mente, fortaleciam seu espírito e atraíam oportunidades que ele nunca imaginara. Mesmo diante das primeiras dificuldades, quando portas se fechavam e obstáculos surgiam, João se lembrava de uma pergunta poderosa: e se você tivesse fé suficiente para mover montanhas? Essa simples reflexão o obrigava a agir com coragem, a persistir quando o mundo sugeria desistência e a enxergar em cada problema uma oportunidade de crescimento. Ele entendeu que a fé verdadeira não é a ausência de dúvida, mas a decisão de avançar mesmo quando o medo insiste em sussurrar o contrário. E naquele caminho de desafios e conquistas, João começou a perceber algo transformador. Quanto mais forte sua fé, mais claro o mundo se tornava, e mais a vida parecia alinhar-se com seus desejos mais profundos. A força da fé inabalável não apenas abria portas externas, mas mudava a percepção interna de João sobre quem ele era e do que era capaz. Ele estava aprendendo a arte de transformar pensamentos e crenças em resultados tangíveis, o primeiro passo para o verdadeiro sucesso. João aprendeu algo essencial. A crença em si mesmo e a fé inabalável só se tornam realidade quando se transformam em ação.
Ele observava muitas pessoas ao seu redor, talentosas, inteligentes e cheias de ideias brilhantes, mas presas no mesmo lugar, esperando que a sorte chegasse ou que alguém abrisse o caminho para elas. João sabia que isso não era suficiente. O mundo não recompensa intenções, mas sim resultados. Numa manhã fria, ele acordou com uma clareza que quase o assustou. Hoje é o dia em que eu paro de esperar e começo a agir de verdade. Ele saiu de casa com a mente concentrada, cada passo carregando a força de sua determinação. Cada pequeno movimento era um ato de compromisso consigo mesmo, uma declaração silenciosa de que ele não mais deixaria o medo decidir seu destino. Ao longo do dia, João se deparou com inúmeros desafios, propostas rejeitadas, críticas inesperadas e obstáculos que pareciam maiores do que ele poderia suportar. Mas em cada momento, ele repetia mentalmente: o que eu faria hoje se soubesse que não poderia falhar? Essa pergunta não era apenas retórica, era uma força propulsora que o mantinha avançando, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ele. Ele decidiu que cada ação deveria ser imediata. Não mais procrastinação, não mais desculpas, não mais adiamentos. Cada telefonema, cada reunião, cada tarefa era feita com propósito e urgência. João percebeu que agir com rapidez não significa precipitar-se sem pensar, mas sim transformar a intenção em movimento, aproveitar o momento e criar oportunidades onde antes havia apenas esperança. Durante aquele processo, João começou a compreender outra verdade: a ação imediata cria momentum. Cada pequena vitória, uma ligação bem-sucedida, um projeto entregue, uma conversa produtiva, gerava confiança, que por sua vez alimentava ainda mais ação. Era como uma roda que girava cada vez mais rápido, impulsionada pelo combustível da coragem e da convicção interna. Ele também percebeu que agir sozinho era diferente de agir com fé. Muitos podem se movimentar, mas sem fé a ação é vazia, sem impacto real. João aprendeu a combinar suas crenças, sua fé e seu compromisso com a ação deliberada, e foi assim que começou a atrair resultados que antes pareciam impossíveis. Em uma tarde chuvosa, enquanto caminhava pelas ruas desertas de sua cidade, João refletia: a vida não espera. O momento perfeito não existe. O sucesso pertence àqueles que agem, e não àqueles que sonham apenas. Ele se lembrou das palavras de Napoleon Hill: não espere. O tempo nunca será justo. Comece onde você está e use o que tiver. Faça o que puder. João percebeu que cada obstáculo, cada dificuldade que surgia, era na verdade um convite para a ação. A vida, ao invés de ser um campo de batalhas injustas, tornou-se um laboratório onde ele testava suas habilidades, fortalecia seu caráter e provava a si mesmo que não havia limite para quem se compromete com a ação imediata e consistente. Naquela noite, antes de dormir, ele olhou para o teto e fez uma afirmação poderosa, como se falasse diretamente ao universo: cada passo que dou, cada decisão que tomo, me aproxima do sucesso que mereço. Eu não vou esperar, eu ajo agora, e o mundo conspira a meu favor. E assim João aprendeu que a diferença entre quem permanece estagnado e quem transforma a própria vida está no momento da ação. É a coragem de começar, de enfrentar os desafios sem hesitar e de se mover mesmo quando o medo tenta paralisá-lo. Porque, como dizia Hill, ações rápidas e decisivas são a linguagem da mente que sabe o que quer e não aceita nada menos do que o sucesso. Após semanas de ação intensa, João começou a perceber algo extraordinário. Os resultados que ele alcançava eram reflexo direto do que acontecia em sua mente. Cada pensamento, cada dúvida, cada visão de sucesso ou fracasso parecia se manifestar no mundo à sua volta. Ele percebeu que a mente não era apenas uma ferramenta, era o verdadeiro arquiteto de sua vida. Certa manhã, enquanto revisava seus planos,
João lembrou de uma frase que Hill dizia: "O que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode conquistar." Ele entendeu que acreditar não bastava. Era preciso nutrir sua mente com ideias de abundância, confiança e possibilidades. Pensamentos negativos eram como ervas daninhas. Se não fossem arrancados, sufocavam as sementes de seus sonhos. João começou a dedicar tempo para treinar sua mente. Todas as manhãs, antes de qualquer tarefa, ele caminhava sozinho pelo parque, sentindo o vento e repetindo afirmações poderosas. Minha mente é um imã para oportunidades, prosperidade e realização. Nada pode me deter. Enquanto caminhava, ele visualizava cada meta atingida, cada obstáculo superado, cada conquista celebrada. Essa prática parecia simples, mas João sentiu a transformação. No início, a dúvida surgia como uma sombra insistente. Será que isso vai funcionar? E se eu falhar? Mas ele se lembrava da pergunta que Hill propunha a cada mente determinada. Você está cultivando pensamentos de escassez ou de abundância? A cada repetição, a mente de João começava a escolher pensamentos de poder e de crescimento, e não de medo ou limitação. João também percebeu que o poder da mente não se limitava a visualizar objetivos, mas sim a moldar atitudes. Uma mente treinada transforma hesitação em decisão, medo em coragem e dúvidas em clareza. Ele se lembrou de momentos em que pequenas decisões haviam criado grandes mudanças e entendeu que cada escolha mental é, na verdade, uma escolha de vida. Durante uma reunião importante, João sentiu a tensão subir. O projeto que ele tanto acreditava estava prestes a ser avaliado e os críticos estavam atentos a qualquer erro. Mas naquele instante, ele respirou fundo e se disse: "Eu sou capaz. Minha mente conhece o caminho. Confio na minha capacidade." Sua confiança interior se refletiu em cada palavra, em cada gesto, e o resultado superou todas as expectativas. A mente, João percebeu, é também um farol que atrai as pessoas certas e as oportunidades corretas. Ele começou a notar que quando mantinha pensamentos positivos e foco absoluto, as conexões surgiam naturalmente. Era como se o universo respondesse à energia que emanava de seus pensamentos. Hill dizia: "A mente é um campo magnético, ela atrai aquilo em que se concentra." João finalmente sentiu essa verdade pulsando em cada célula do seu corpo. Naquela noite, sozinho em seu quarto, ele se olhou no espelho e falou com firmeza: "Minha mente é minha aliada mais poderosa. Eu escolho pensamentos que me elevam, ações que me fortalecem e resultados que me honram." Um arrepio percorreu seu corpo. Ele sabia que a batalha externa seria vencida somente quando a mente estivesse totalmente sob seu comando. E assim, João aprendeu que o verdadeiro poder não está apenas nas mãos que agem, mas na mente que concebe, acredita e decide agir. Que cada vitória começa com uma ideia, cada oportunidade nasce de um pensamento, e que a grandeza nunca vem àqueles que permitem que o medo e a dúvida governem suas mentes. João logo percebeu que acreditar em si mesmo, ter fé e manter a mente disciplinada não eram escudos mágicos contra os problemas. A vida, com sua forma inexorável, continuava a lançar desafios inesperados. Projetos que ele considerava certos fracassaram. Pessoas em quem confiava se afastaram. O caminho parecia muitas vezes mais íngreme do que ele poderia suportar. Mas foi nesse ponto, exatamente nesse ponto, que a verdadeira prova de sua força começou. Uma manhã, recebeu uma notícia que abalou tudo o que estava construindo. Um parceiro de negócios decidiu romper o acordo, e a ideia que eles vinham desenvolvendo há meses parecia condenada. João sentiu o peso do mundo sobre os ombros.
Caminhou sozinho pelas ruas, observando as pessoas apressadas, e por um momento questionou se todo o esforço havia sido em vão. Era o tipo de situação em que muitos teriam desistido, mas algo dentro dele o impedia de recuar. Enquanto caminhava, lembrava-se das histórias de pessoas que superaram crises ainda maiores. Ele pensava nos exemplos de homens que Hill descrevia em seus livros, pessoas comuns, com medo, dúvidas e limitações, mas que conseguiram virar o jogo porque nunca se permitiram parar. E foi nesse momento que João percebeu que as dificuldades não eram sinais de fracasso, eram testes, provas de sua capacidade de resistir, de se adaptar, de continuar lutando, mesmo quando tudo parecia perdido. Nos dias seguintes, João passou longas horas reavaliando seus planos. Cada decisão precisava ser meticulosamente considerada. Ele percebeu que muitos obstáculos poderiam ser contornados se houvesse criatividade e coragem. Começou a buscar soluções alternativas, a falar com pessoas que até então não haviam sido consideradas, e lentamente pequenas portas começaram a se abrir. Uma das maiores lições veio de um episódio que jamais esqueceria. Certa tarde, enquanto analisava os números e sentia o desânimo crescer, ele percebeu que parte do problema não estava apenas no mundo exterior, mas também em si mesmo. Havia momentos em que ele permitia que o medo e a ansiedade guiassem suas escolhas, que a dúvida silenciosa corroesse sua determinação. Foi então que decidiu encarar a verdade. Para superar as dificuldades, ele precisava dominar seu próprio espírito antes de dominar qualquer desafio externo. Os obstáculos não desapareceram, mas João começou a enxergá-los de outra forma. Cada dificuldade se tornou uma oportunidade de aprendizado, cada fracasso um degrau para o próximo passo. Ele começou a valorizar mais o processo do que o resultado imediato. As longas noites em claro estudando, analisando erros e buscando alternativas começaram a moldar não apenas suas estratégias, mas também seu caráter. Ele se tornava mais paciente, mais observador, mais determinado. Em uma manhã de inverno rigoroso, João se recordou de quando começou essa jornada. Ele percebeu que todo o caminho até ali havia sido definido por pequenos atos de coragem repetidos. Não era apenas sobre grandes conquistas, mas sobre a capacidade de continuar quando ninguém mais acreditava. Superar dificuldades, concluiu, não era eliminar problemas, mas enfrentá-los com inteligência, coragem e perseverança, transformando cada crise em aprendizado e cada desafio em experiência valiosa. E assim, João entendeu que a verdadeira força humana se revela não nos dias fáceis, mas na maneira como se levanta após cada queda, na paciência de continuar quando os resultados demoram e na fé silenciosa de que cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada. Ele começou a encarar cada problema com uma perspectiva diferente. Em vez de ser derrotado, ele se tornava mais forte, mais resiliente e mais preparado para a vida que estava construindo. Após semanas enfrentando desafios e transformando obstáculos em aprendizado, João começou a perceber que havia uma batalha ainda mais profunda a vencer, a batalha consigo mesmo. Ele entendia que nenhuma dificuldade externa poderia ser verdadeiramente superada se ele não reconhecesse sua própria força, seus medos e limitações. E foi assim que o espelho tornou-se seu maior aliado. Todas as manhãs, antes de sair de casa, João se aproximava do espelho do seu quarto. Não era apenas para observar seu reflexo, mas para encarar quem ele realmente era, com todas as suas dúvidas, inseguranças, sonhos e ambições. No início era difícil. Ele via o cansaço estampado no rosto, a tensão acumulada nos ombros e, muitas vezes, os sinais de frustração que surgiam depois de tantas lutas. Mas, com o tempo, percebeu que aquele reflexo não era um inimigo.
Era um mapa, uma bússola mostrando onde precisava concentrar suas forças. O espelho revelou-lhe verdades que ninguém mais podia dizer. Revelou-lhe que ele havia permitido que medos antigos guiassem suas decisões, que havia subestimado seu próprio potencial e que muitas vezes a maior barreira para o sucesso estava dentro dele mesmo. João começou a encarar cada olhar, cada expressão como uma oportunidade de diálogo interno. Ele perguntava a si mesmo: você está realmente vivendo ou apenas sobrevivendo? Você está tomando posse da sua própria vida ou deixando que circunstâncias externas decidam seu destino? Com o tempo, esse exercício diário começou a transformar a maneira como ele se via. João começou a notar mudanças sutis. O olhar se tornava mais firme, o corpo se erguia com mais confiança, e uma sensação de clareza surgia sempre que enfrentava decisões importantes. Ele aprendeu que a força interior não se mostrava apenas em momentos grandiosos, mas na constância de se reconhecer todos os dias, de se aceitar e, ao mesmo tempo, se desafiar a crescer. Em uma tarde chuvosa, enquanto revisava planos antigos que haviam falhado, João se aproximou do espelho e disse para si mesmo, quase em silêncio: sei que posso mais. Sei que tenho dentro de mim o que preciso para transformar minha vida. Não eram palavras vazias, mas uma tomada de consciência sobre sua própria capacidade de moldar a realidade. Ele entendia que olhar para si mesmo com honestidade era a forma mais poderosa de identificar fraquezas e transformá-las em força. João também percebeu que o espelho mostrava não apenas sua aparência física, mas a realidade de seus pensamentos e atitudes. Cada expressão, cada tensão facial, era reflexo de sentimentos internos. Ele começou a usar esse conhecimento para ajustar sua postura mental e emocional, compreendendo que a forma como se via afetava diretamente como se comportava diante do mundo. Era como se o espelho refletisse não apenas seu rosto, mas seu verdadeiro potencial. As reflexões diárias transformaram João em alguém mais consciente de suas escolhas, mais atento às suas ações e mais responsável pelo próprio destino. Ele começou a perceber que a realidade externa, por mais desafiadora que fosse, nunca poderia deter alguém que se conhecesse profundamente e soubesse exatamente do que era capaz. A confiança que surgia do autoconhecimento tornou-se uma força silenciosa, mas implacável, que guiava cada passo da sua jornada. E assim, João aprendeu que o espelho não é apenas um objeto inanimado, é uma ferramenta de autodescoberta. Ele mostrou a João que cada fracasso, cada medo e cada dúvida poderiam ser transformados em aprendizado e crescimento, desde que ele tivesse coragem de encarar a própria imagem, de reconhecer suas falhas e de decidir todos os dias tornar-se a versão mais forte de si mesmo. Ao final de cada dia, João olhava para seu reflexo e sentia algo que nunca havia sentido antes. Não mais medo, não mais dúvidas paralisantes, mas a certeza silenciosa de que estava construindo sua própria realidade, dia após dia, espelho após espelho, pensamento após pensamento. Ele finalmente compreendeu que a grandeza não é imposta pelo mundo. Ela é revelada àqueles que têm coragem de se enxergar e de agir de acordo com aquilo que descobrem. O caminho de João estava longe de ser linear. Cada conquista parecia abrir portas, mas também revelar novos desafios que nunca havia imaginado. Um dia, ao tentar expandir seu projeto, deparou-se com críticas severas, concorrência desleal e até desconfiança de pessoas próximas. A tentação de desistir era real, quase palpável. Mas João percebeu que desistir nunca havia sido uma opção verdadeira. O que estava em jogo era sua própria capacidade de resistir e continuar, não importa a dificuldade.
Ele começou a refletir sobre o significado real de persistência. Não era apenas continuar por teimosia ou por orgulho, mas sim manter o foco no objetivo maior, mesmo quando as circunstâncias pareciam conspirar contra ele. João lembrava das histórias de Rio. Homens que enfrentaram ruínas financeiras, perdas familiares, doenças e rejeições esmagadoras, e mesmo assim se levantaram e conquistaram o que pareciam impossíveis. Esses exemplos não eram apenas inspirações, eram provas de que a resiliência é a ponte entre a visão e a realidade. Nos dias mais difíceis, João sentava-se sozinho, revisando cada falha, cada erro, cada recusa. Ele analisava não para se culpar, mas para aprender. Descobriu que cada derrota carregava uma lição oculta, uma habilidade nova, uma estratégia diferente, uma percepção mais profunda sobre si mesmo ou sobre o mundo. A persistência, percebeu, não era um ato heróico isolado, mas uma prática diária, repetida silenciosamente em pequenas ações que, somadas, se transformavam em força imbatível. Certa tarde, durante uma reunião importante, João se deparou com mais uma grande dificuldade. Um investidor fundamental para o seu projeto retirou o apoio na última hora. Muitos teriam recuado, mas ele respirou fundo e lembrou-se das palavras de Hill. O ponto de maior dificuldade frequentemente é o ponto de virada. Ele percebeu que persistir não significava apenas insistir no mesmo caminho, mas ser capaz de se reinventar, de buscar alternativas e de continuar movendo-se em direção ao objetivo maior, mesmo que isso significasse começar de novo. João passou dias reestruturando seu projeto, falando com novos parceiros, negociando, aprendendo e adaptando-se. Cada desafio enfrentado fortalecia sua mente e seu caráter. Ele percebeu que a resiliência não é apenas suportar adversidades, mas transformá-las em combustível para o crescimento. E com cada pequeno avanço, sua confiança aumentava, mostrando que a persistência constante gera resultados que o talento sozinho jamais alcançaria. O que diferenciava João das pessoas que desistiam não era sorte, talento ou circunstâncias favoráveis. Era a decisão consciente de continuar, mesmo quando nada parecia dar certo. Ele entendeu que grandes conquistas raramente surgem sem enfrentar grandes obstáculos, e que aqueles que prosperam são, acima de tudo, mestres em levantar-se após cada queda. Numa noite silenciosa, após uma longa jornada de negociações, ajustes e reflexões, João olhou para a cidade iluminada pela luz tênue dos postes e compreendeu algo profundo. A persistência e a resiliência não eram apenas estratégias para alcançar objetivos, mas sim qualidades que moldam o caráter de um homem. Ele se tornava mais forte, mais preparado, mais confiante e mais capaz de enfrentar o mundo, porque havia aprendido a nunca se render, mesmo quando tudo parecia perdido. E assim, João entendeu que o sucesso não é dado aos que desistem diante da primeira dificuldade, mas aos que encontram força dentro de si para seguir adiante, adaptando-se, aprendendo e mantendo a visão clara do que desejam. Cada desafio superado não apenas aproximava-o de suas metas, mas o transformava em uma versão melhor, mais consciente e mais poderosa de si mesmo. João começou a perceber que a jornada que havia escolhido não seria simples. À medida que avançava, muitas pessoas que antes o cercavam começaram a desaparecer. Algumas se afastaram por não compreender sua determinação. Outras por inveja ou medo de confrontar suas próprias limitações. A solidão, que no início parecia um fardo, aos poucos começou a revelar-se como uma das maiores forças que ele poderia ter. Nos primeiros dias, caminhar sozinho pelas ruas da cidade parecia quase doloroso. Ele observava famílias reunidas, amigos conversando e rindo, e sentia um vazio ao perceber que sua luta exigia sacrifícios que poucos estavam dispostos a fazer.
Mas à medida que as horas passavam, João começou a notar algo transformador. Na solidão, ele ouvia a própria mente com clareza. Sem distrações, sem opiniões externas influenciando suas decisões, ele podia refletir sobre cada passo dado, cada escolha feita, cada objetivo perseguido. Era durante essas caminhadas solitárias que ele começava a compreender o real significado de coragem. Não a coragem que se mostra em grandes gestos públicos, mas a coragem silenciosa, íntima, que se revela quando ninguém está olhando. Cada passo que dava sozinho se tornava um teste de resistência mental e emocional. Ele se lembrava de todos os momentos em que havia hesitado, cada dúvida que surgira, cada crítica recebida, e entendia que cada desafio externo só tinha poder sobre ele se ele permitisse. João começou a perceber que caminhar sozinho também fortalecia sua visão. Sem opiniões alheias moldando suas decisões, ele podia avaliar o mundo com objetividade, discernindo oportunidades e riscos com clareza rara. Ele estudava cada situação, analisava cada detalhe e desenvolvia estratégias que antes seriam impossíveis de imaginar. A solidão permitia que sua mente se concentrasse na essência das coisas, sem se perder em ruídos externos. Durante esses momentos de introspecção, João também se confrontava com suas próprias fraquezas. Ele lembrava de todos os momentos em que havia hesitado por medo, cada vez que duvidara de si mesmo ou deixara que circunstâncias externas definissem sua jornada. Mas ao encarar essas lembranças sozinho, ele começou a transformá-las em aprendizado. A solidão, que antes parecia um vazio, agora era um espaço de reflexão profunda e crescimento interior. Em uma noite particularmente fria, enquanto caminhava por ruas silenciosas e molhadas pela chuva, João sentiu uma mistura de cansaço e clareza. Ele percebeu que cada passo solitário o tornava mais consciente de si mesmo, mais atento às próprias forças e limitações. O mundo lá fora poderia ser hostil, imprevisível e injusto, mas a força interna que ele desenvolvia, caminhar sozinho, tornava-o imbatível em sua própria mente. Ele começou a notar padrões em suas experiências. Cada dificuldade enfrentada sozinho parecia ensiná-lo algo que a companhia de outros jamais poderia ensinar. Aprendeu a ouvir seus instintos, a tomar decisões com base em análise profunda e não em pressões externas, a reconhecer que a solidão não é sinônimo de fraqueza, mas sim um terreno fértil para força, criatividade e clareza. O verdadeiro teste veio quando uma oportunidade importante surgiu, mas exigia que ele enfrentasse o desconhecido completamente sozinho. João sentiu medo, claro, mas também percebeu que não havia escolha. Ou ele avançava sozinho, confiando em suas próprias habilidades, ou desistia de algo que poderia mudar sua vida. Ele decidiu avançar, e cada momento dessa jornada revelou a magnitude do poder que pode nascer quando alguém aprende a caminhar sozinho, sem perder a direção. Ao final de semanas, João não apenas avançava em seu projeto, mas crescia como indivíduo. Ele começava a entender que o mundo exterior muitas vezes não oferece apoio, reconhecimento ou companhia constante, e que a verdadeira força vem de saber enfrentar tudo isso sozinho, com disciplina, coragem e visão clara. Caminhar sozinho tornou-se para ele não um fardo, mas um privilégio. A oportunidade de conhecer a si mesmo, de descobrir habilidades ocultas, de fortalecer a mente e o espírito de maneira que ninguém poderia fazer por ele. E assim, João aprendeu que a solidão não é ausência de vida, mas um espaço de criação, reflexão e crescimento. É nesse espaço silencioso que a mente se fortalece, que o caráter se molda e que a visão do que se quer realmente se torna clara. Caminhar sozinho não é um ato de isolamento, mas sim um passo fundamental para se tornar verdadeiramente independente, resiliente e pronto para enfrentar o mundo com maturidade e sabedoria.
Após meses de ação, fé, persistência e aprendizado solitário, João começou a perceber algo que até então lhe escapava. Durante toda a sua jornada, ele buscava resultados, conquistas externas, reconhecimento e oportunidades. Cada vitória, cada projeto bem-sucedido parecia trazer satisfação momentânea, mas havia uma sensação de vazio que não desaparecia. Foi então que começou a compreender o que Hill chamava de riqueza como reflexo interno. João começou a refletir sobre sua própria vida, sobre tudo o que havia conquistado até aquele momento, e percebeu que riqueza verdadeira não se limitava ao dinheiro, aos títulos ou às posses materiais. Observava pessoas ricas em aparência, mas pobres em propósito, e sentia que algo essencial lhes faltava. O que ele buscava, na realidade, era algo muito mais profundo: equilíbrio, clareza, poder interior e a capacidade de criar oportunidades e experiências significativas. Certa tarde, sentado sozinho em seu escritório, João olhou para os papéis espalhados à sua frente, cada um representando meses de esforço, e percebeu que todo o seu trabalho externo só teria valor se refletisse algo interno. Ele começou a analisar suas prioridades. Qual era o propósito real por trás de cada projeto? O que ele queria deixar no mundo? Qual legado desejava construir? Essa reflexão profunda o levou a questionar o conceito tradicional de riqueza e a perceber que o verdadeiro sucesso começa dentro da mente, do caráter e do espírito. Nos dias seguintes, João começou a observar seus próprios hábitos e pensamentos. Cada decisão, cada ação, cada escolha refletia seu nível interno de disciplina, visão e coragem. Ele percebeu que a riqueza verdadeira surge de como se conduz a si mesmo, de como se lida com desafios, de como se trata os outros e, principalmente, de como se entende a própria vida. O dinheiro e os resultados externos, então, passaram a ser apenas consequências naturais desse estado interno. João também percebeu que muitas pessoas ao seu redor viviam em constante comparação, buscando riqueza apenas como símbolo de status. Ele observava executivos bem-sucedidos financeiramente, mas presos a ansiedades, insatisfação e conflitos internos. A diferença, ele compreendeu, estava na consciência. Aqueles que entendiam que riqueza verdadeira nasce do interior desenvolviam resiliência, visão clara e capacidade de criar oportunidades independentemente das circunstâncias externas. Um dia, enquanto caminhava por um parque, ele observou um velho senhor sentado em um banco, contando histórias para um grupo de crianças. O homem parecia simples, sem posses extravagantes, mas carregava em si uma alegria, serenidade e confiança que João reconheceu como riqueza real. Ele entendeu naquele momento que a riqueza é também sobre controle emocional, clareza de propósito, disciplina mental e a capacidade de influenciar positivamente o mundo à sua volta. À medida que João aprofundava essa compreensão, começou a perceber mudanças sutis, mas poderosas, em sua própria vida. Ele não reagia mais de forma impulsiva a contratempos. Ao invés disso, analisava, aprendia e adaptava-se. As decisões financeiras, os investimentos, os projetos e até as relações humanas passaram a ser avaliados sob a lente do que era sustentável, significativo e verdadeiro, refletindo seu estado interno. Essa percepção também trouxe liberdade. João sentiu que não precisava mais provar nada a ninguém, nem buscar reconhecimento externo como medida de sucesso. Cada ação, cada conquista, cada passo no mundo passou a ser expressão natural de sua própria evolução interna. Ele finalmente compreendeu que riqueza verdadeira não é medida em bens materiais, mas em maturidade, autoconsciência, disciplina e na capacidade de criar impacto positivo. Enquanto caminhava à noite, observando a cidade iluminada, João refletia sobre toda a sua trajetória.
As noites solitárias, os desafios, os fracassos, os momentos de dúvida e desânimo. Tudo aquilo não era apenas obstáculo, era o processo de construção de seu mundo interno. Cada dificuldade superada, cada decisão tomada com clareza e coragem, cada instante de introspecção e aprendizado, moldava a verdadeira riqueza que ele carregava dentro de si. João percebeu que aqueles que compreendem a riqueza como reflexo interno não são escravos das circunstâncias externas. Eles criam oportunidades, inspiram outros, mantêm clareza em meio ao caos e tomam decisões com confiança, porque sabem que a verdadeira prosperidade nasce da mente, do caráter e da disciplina. A vida, então, torna-se uma expressão natural de abundância, não porque o mundo oferece, mas porque a própria pessoa se tornou capaz de gerar riqueza em todos os aspectos de sua existência. E assim, João começou a viver de uma forma diferente. Ele não buscava apenas resultados, buscava experiências significativas, aprendizado constante, crescimento interior e impacto positivo. Cada ação externa se tornava reflexo de sua evolução interna. Cada conquista, um espelho da força, disciplina e clareza que havia desenvolvido ao longo da jornada. Ele compreendeu finalmente que o verdadeiro sucesso e a verdadeira riqueza não são algo que se busca fora, mas algo que se constrói dentro com paciência, coragem e visão clara. Depois de meses de luta, reflexão e crescimento, João começou a perceber algo que transformaria sua vida por completo. Tudo o que havia enfrentado, os medos, as dúvidas, as críticas, as portas fechadas, as noites solitárias, a persistência silenciosa e a disciplina interna, não havia sido em vão. Cada experiência havia moldado não apenas sua trajetória externa, mas seu caráter, sua mente e sua visão do mundo. Ele finalmente compreendeu algo que Hill sempre defendia. Quando você acredita profundamente em si mesmo e age com coragem e clareza, o mundo não é um obstáculo, mas um aliado. João se lembrava de quando tudo começou, quando olhar no espelho significava encarar medo, insegurança e incerteza. Agora, cada manhã, ele se levantava com a sensação de propósito e alinhamento. O mundo, que antes parecia imprevisível e hostil, agora se mostrava cheio de oportunidades que surgiam justamente quando ele se posicionava de forma firme, quando sua mente estava clara e sua determinação era inabalável. As portas começaram a se abrir de maneiras que ele jamais poderia ter planejado. Contatos surgiam de forma inesperada. Oportunidades apareciam como se tivessem sido colocadas à sua frente pelo próprio destino. Mas João sabia que não era sorte ou coincidência. Era o reflexo de meses de trabalho interno, de coragem silenciosa, de persistência em face das dificuldades, de aprendizado através da solidão e da disciplina constante de sua mente e espírito. Ele percebeu que o mundo, de fato, conspira a favor daqueles que se dedicam integralmente a transformar a si mesmos. Cada obstáculo, cada desafio e cada fracasso serviram como preparação para aquilo que ele finalmente poderia alcançar. O mundo não fornecia nada gratuitamente, mas respondia de forma precisa àqueles que estavam preparados para receber, àqueles cuja visão e ação estavam alinhadas com suas intenções mais profundas. João se lembrava das inúmeras vezes em que se sentira sozinho, perdido ou desacreditado. Naqueles momentos, ele descobriu que o verdadeiro poder não vem de aprovação externa, mas da força interna de saber exatamente quem você é e do que é capaz. Cada passo solitário, cada decisão difícil, cada noite de reflexão e cada dia de esforço constante construíram uma base sólida para aquilo que ele estava prestes a colher. Ele começou a perceber que oportunidades surgiam de forma inesperada, mas sempre em sintonia com sua própria evolução.
Contatos, negócios e ideias que pareciam impossíveis se materializavam porque ele estava pronto para agir, porque sua mente e seu espírito estavam alinhados com aquilo que ele desejava profundamente. Era a manifestação do que Hill chamava de lei da atração, mas não de forma mística ou mágica. Era simplesmente consequência natural da disciplina, clareza e fé inabalável. Em um encontro decisivo, João se viu diante de uma proposta que poderia transformar não apenas sua carreira, mas também impactar outras vidas. Ele reconheceu naquele instante que tudo o que havia feito até ali, a coragem de agir, a disciplina mental, a persistência diante das dificuldades e o trabalho silencioso consigo mesmo o havia preparado para aquele momento. Cada desafio superado, cada noite solitária, cada obstáculo vencido convergiu para criar exatamente a situação que ele precisava. Enquanto olhava para o horizonte da cidade, João sentiu uma profunda conexão com o mundo. Ele compreendeu que não estava sozinho, mesmo nos momentos em que se sentia isolado. Tudo ao seu redor, pessoas, acontecimentos, oportunidades, começou a se alinhar como se estivesse respondendo à sua própria determinação e clareza interna. Ele entendeu que acreditar em si mesmo não era apenas uma atitude mental, mas uma força que influencia a realidade, moldando situações, atraindo aliados e abrindo caminhos inesperados. E naquele instante, João percebeu que havia aprendido a maior lição da vida. O mundo não conspira contra aqueles que têm coragem, fé e disciplina. Ele conspira a favor daqueles que se dedicam a se conhecer, a se superar e a agir com propósito. Cada dificuldade enfrentada, cada passo solitário, cada momento de reflexão e cada ato de coragem não apenas o fortaleciam, mas preparavam o terreno para que o mundo se tornasse um aliado invisível, porém constante, em sua jornada. João entendeu que a verdadeira realização não estava apenas nas conquistas externas, mas na integração de tudo que ele havia vivido. A crença inabalável, a fé, a ação decisiva, a disciplina mental, a persistência, a solidão transformadora e a compreensão de que a riqueza e o sucesso são reflexos de sua evolução interna. Ele não precisava mais buscar aprovação nem temer fracasso, porque havia descoberto algo que ninguém poderia tirar: sua própria força, sua visão clara e a certeza de que o mundo, de fato, podia conspirar a seu favor quando ele se tornava digno de receber. E assim, João continuou sua jornada não apenas conquistando metas, mas vivendo com propósito, guiado pela certeza silenciosa de que cada passo de sua vida era parte de um plano maior, que cada desafio enfrentado havia sido necessário para sua transformação, e que a verdadeira força humana se revela quando se entende que o mundo não é inimigo, mas parceiro daqueles que têm coragem de acreditar em si mesmos e de agir de acordo com sua própria visão. A história de João não terminou ali. Na verdade, ela apenas começava a se desdobrar em novas oportunidades, novas descobertas e novos desafios. Mas agora, ele carregava consigo algo que ninguém poderia roubar: a compreensão profunda de que, quando se acredita verdadeiramente em si mesmo, o mundo não apenas permite, mas de fato conspira a favor. E assim, chegamos ao fim desta jornada, mas na verdade é apenas o começo da sua. Você viu como a crença em si mesmo pode transformar obstáculos em oportunidades, desafios em aprendizado e a solidão em força. Viu que cada passo que damos com fé, coragem e determinação cria o mundo à nossa volta. Agora é a sua vez. O que você fará com a vida que tem? Vai esperar ou vai agir? Vai deixar que o medo dite seu caminho ou vai decidir acreditar, levantar-se e seguir em frente mesmo quando tudo parece difícil? Lembre-se, o mundo só conspira a favor daqueles que têm coragem de acreditar em si mesmos.
Se essa história tocou seu coração e acendeu algo dentro de você, faça algo por si mesmo agora. Inscreva-se no canal para não perder mais mensagens que podem mudar a sua vida. Deixe seu like para mostrar que você está pronto para agir e compartilhe nos comentários como você vai dar o próximo passo na sua própria jornada de transformação. O poder está dentro de você. Acredite, caminhe, em frente, aprenda e nunca se esqueça. Quando você acredita de verdade em si mesmo, o mundo inteiro conspira para que você conquiste tudo aquilo que merece.